16. Eu quero louvar a Deus pela vida dos irmãos nessa noite, e eu creio verdadeiramente que Deus Ele tem feito algo muito grandioso pelas nossas vidas nessa noite, porque nós temos sentido aqui a graça renovadora do Senhor. E eu creio verdadeiramente que Deus opera, que Deus faz maravilha, e que Deus muitas vezes age em coisas que não veio ainda a nossa ciência, a nossa sabedoria, que não veio ainda o nosso saber, coisas em oculta que o Senhor opera. Então Deus verdadeiramente é o Deus que pode todas as coisas. O versículo 15 e 16 do capítulo 4 de Efésios diz assim: mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Amém? Os irmãos podeis assentar. Louvado seja Deus. Deus nos dará o entendimento dessa palavra, em nome de Jesus. Irmãos, essa parte da carta aos Efésios, a carta aos Efésios, ela tem uma característica muito mista a respeito dos assuntos que o Paulo ele queria falar aos Efésios. Mas especificamente nessa parte, nesse capítulo número 4, a gente percebe que o apóstolo Paulo ele queria falar da unidade da igreja, a unidade da fé, do amor do nosso Senhor Jesus Cristo. E com isso a gente entende que Paulo, falando de unidade, ele estava falando do amor da igreja em relação aos irmãos de uns para com os outros. A gente vê um contexto dentro dessa palavra que Paulo ele não faz distinção de pessoa alguma, pelo contrário, ele coloca um único e suficiente Deus na pessoa do Espírito Santo para fazer nós compreender que só existe um que age por todos, que só existe um que tem a autoridade, o poder sobre a vida de todos. Mas a gente chega a uma compreensão muito maior, porque quando nós vemos aqui a questão da unidade, em que aquela igreja começa a entender o que Paulo estava tratando a respeito da união, a gente vê que aquela igreja ela passa a ser uma igreja forte. Consequentemente, nós podemos ver que no mesmo capítulo, a partir do verso 17, depois de Paulo ter advertido a igreja a viver unida, ela passa a viver agora grandes experiências com Deus. Ela começa a viver um processo de santidade cristã. Ela passa a viver agora um momento em que tudo que ela vai fazer, a gente vê que ela passa a fazer juntos. No primeiro versículo, a gente vê Paulo rogando àquela igreja que eles vivessem debaixo da humildade, da mansidão, da longanimidade, e que eles viessem suportar os outros em amor. Paulo destaca aqui o amor como prioridade, porque a palavra, segundo o apóstolo Paulo, no capítulo de número 13 de 1 Coríntios,
vai dizer que o amor, ele supera toda e qualquer dificuldade. Que o amor, ele é sofredor. Que o amor, ele espera. Que o amor, ele não duvida. Que o amor, ele mantém-se firme, independente de qualquer situação, mesmo que não dependa da reciprocidade de alguém de nos amar. O amor, ele permanece firme. Nós vemos que o apóstolo faz ênfase a um Deus, a qual nós precisamos o agradar. Em uma só unidade pelo Espírito é o vínculo da paz, que é a forma da igreja se tratar em um só corpo, em um só Espírito, como nós fomos chamados e como nós aprendemos, a qual nós servimos um só Senhor e nós temos uma só fé, em qual nós passamos por um só batismo, a qual nós temos um Deus que é Pai de todos, o qual é sobre nós todos e por todos e em todos. E ele fala dessa graça que foi nos dada segundo a misericórdia e a medida que Cristo quis nos dar. A única coisa que Paulo fala sobre a diferença, agora é no versículo de número 11, em que ele diz que uns foram chamados para umas coisas e outros para outras coisas. A palavra do Senhor vai dizer que Paulo diz que uns são chamados para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e também doutores. Mas querendo o Senhor aperfeiçoar a sua igreja através da edificação e da manifestação do Espírito Santo para com o seu povo. Nisso a gente vê uma unidade no que se diz respeito cada um fazer a sua parte. Cada um de nós. Uma outra coisa que nós aprendemos aqui é que Paulo estabelece um ensinamento e nós trazemos para o dia de hoje, que nós ainda continuamos a ser um corpo. E quando nós nos reunimos, nós formamos esse corpo visível aqui na terra, que é o corpo de Cristo, tendo então ele como cabeça de todo o corpo. Nós entendemos que, sendo corpo, cada um dessa membresia, ela tem as suas respectivas responsabilidades. E dentro desse contexto, a gente vê que ninguém consegue, nenhum membro consegue viver sem o outro membro. A priori, quando se tem um membro doente, enfermo, ferido, há uma verdade que os outros membros, eles agora devem sentir a dor deste membro. Mas entendendo, irmão, e indo mais a fundo da revelação da palavra, nós entendemos que nós estamos falando de uma cabeça e de um corpo. Literalmente falando, a gente entende que a cabeça, ela tem um poder sobre o corpo, sim ou não? Sim. Mas quando se trata de igreja, a gente consegue perceber uma certa deficiência a respeito da cabeça, ter autonomia sobre o corpo. Geralmente a gente percebe que o corpo ele direciona, a cabeça direciona e o corpo não obedece. Isso fica difícil, porque nessa noite nós estamos tratando aqui de unidade e de funcionamento do corpo. Diga unidade, e funcionamento do corpo. São duas expressões que elas jamais vão se separar. Porque a expressão unidade e funcionamento são partes dependentes uma da outra. Se não houver união, não há funcionamento.
Automaticamente, se não tem funcionamento, é porque não está tendo união. Vou repetir. Se não houver união, se não houver trabalho, se não houver dedicação, se não houver ajuntamento, se não houver interesse, se não houver participação, se não houver engrenagem, não há unidade. E se não tiver unidade, jamais o corpo ele vai funcionar. E eu posso dar exemplo para vocês dentro da Bíblia. Que o olho não pode dizer que ele não precisa do pé. E nem o pé, ele pode dizer que não precisa do olho. Quem dá o direcionamento para a direção dos pés é os olhos. E quem direciona os olhos é a mente. Então nós, como membros maiores ou menores, cada um precisamos um dos outros. Não há distinção quando a questão é corpo. Só há uma necessidade, que esse corpo, ele ande em conjunto. O que é que ele diz? Aqui no mesmo capítulo, a respeito de andar em conjunto. Ele fala que antes, nós seguindo a verdade em amor, ele diz que nós venhamos crescer em tudo naquele que é o cabeça, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento ou o crescimento para a edificação do amor. Eu vou explicar para você essa questão. Primeiro, o apóstolo Paulo ele está falando de algumas coisas em que essa igreja precisava priorizar a unidade da fé. Isso significava que eles deveriam viver em união, em toda a razão de viver, em toda a fé, para que eles andassem de forma ordenada naquilo que eles foram chamados, ou seja, naquilo que eles aprenderam. Para isso, o apóstolo Paulo ele diz mais. Quando ele diz mais, ele está aqui fazendo uma colocação em que ele se refere a uma questão, se nós vamos querer andar em unidade ou não. Ele diz mais, ou antes em algumas versões, seguindo a verdade do amor. Quando ele diz cresçamos em tudo, ele está dizendo que há uma necessidade do corpo todo crescer. Quando ele diz que naquele que é o cabeça, Cristo, ele está dizendo que o corpo precisa desenvolver-se na pessoa do Senhor Jesus Cristo, que é a cabeça do corpo. Amém? Ele diz do qual o corpo bem ajustado. Quando ele diz bem ajustado, é porque o corpo não pode ter folga, o corpo não pode ter brecha, o corpo não pode estar doente, o corpo tem que estar saudável. Quando ele diz ligado, ele está falando que o corpo tem que estar unido. Se um cair, tem que ter alguém para levantar. Quando ele faz uma colocação a respeito do auxílio de todas as juntas, ele está dizendo que os membros, eles não podem estar separados, eles precisam estar juntos. E essa junta, essa reunião, essa unidade é que vai fazer o corpo andar. Quando ele fala do aumento do corpo, ele está falando literalmente da estrutura física desse corpo, que para nós trazemos como uma estrutura espiritual. Ele está dizendo que o corpo precisa crescer para a sua própria edificação, em um sentido maior, no amor. O corpo precisa crescer no amor. O que é que significa isso? Que nós precisamos conhecer um pouco mais do amor.
Mesmo que esse mesmo apóstolo tenha falado que esse amor ele foi revelado só um pouco, em parte, mas nós precisamos conhecer ele. No versículo 13, que me chamou muita atenção, ele fala a respeito de chegarmos a uma unidade da fé. Essa unidade da fé, irmão, ela simboliza a união da igreja em relação àquilo que nós professamos. Tudo que pregarmos, tudo que vivemos, tudo que adquirimos, tudo que tivermos, temos que viver em unidade. A parte B do versículo, ele diz que além da unidade da fé, e há um conhecimento do Filho de Deus, para um objetivo, para que nós venhamos chegar à estatura de um varão perfeito. A medida da estatura completa, ele diz completa de Cristo. Essa união, essa fé professa que nós temos, se nós trabalhar ela, se nós viver realmente ela nas nossas vidas entre nós vamos chegar a uma estatura completa de Cristo. Nós podemos tratar aqui nessa noite de dois assuntos. Primeiro, ajustando os membros uns aos outros. Sabe o que é que significa isso? Ajustar os membros uns aos outros. É fazer com que esses membros consigam se encaixar. Quem conhece aqui o sistema de engrenagem de um motor ou de qualquer uma coisa que tenha um tal funcionamento, ele sabe que essa engrenagem ela não pode estar desgastada. Alguma peça desgastada desse motor, desse quadro, essa engrenagem ela não vai funcionar igual. Então por isso a questão da unidade da fé, de nós mantermos essas engrenagens boas para que elas possam ajudar ao funcionamento de um corpo completo. Então o ajustamento da membresia de uns para com os outros é muito importante. Porque se você estiver preparado para funcionar, e essa pessoa que está do teu lado, ela não concordar com isso, esse motor ele não vai rodar sozinho, ele vai precisar de alguma engrenagem. Ele vai precisar de alguma outra força. Ele vai precisar de algum outro combustível. Ele vai precisar de algum outro auxílio para que essa engrenagem, esse corpo, ele possa funcionar de forma correta. Então, uma das coisas importantes é o ajustamento dos membros uns para com os outros. Eu vou ser mais inciso aqui nessa noite. É que em relação a esse ajustamento, irmão, não pode ter falta, não pode ter folga. Nós estamos falando de um ajustamento de membros de uns para com os. Então não pode ter falha, não pode ter confusão, não pode ter desavença, não pode ter indiferença. Todos têm que estar rodando numa mesma direção. Todos têm que estar com o mesmo foco. Todos têm que estar com o mesmo propósito. Todos têm que estar com a mesma ideia. Um outro assunto muito importante que ele queria passar para aquela igreja em Éfeso era sobre a identidade do corpo, que é a unidade da fé, o amor. Isso aqui é muito profundo, irmão. Porque a identidade desse corpo, ela parte de uma origem. Esse corpo ele não foi formado
Como se forma qualquer coisa, como alguém lança uma semente no chão e nasce uma planta e dali vai gerar frutos. Não. Esse corpo ele veio realmente de uma origem, e uma origem muito verdadeira. Esse corpo ele vem sendo gerado desde o cumprimento da palavra de Deus através de Cristo. Quando ele veio, cumpriu toda a palavra. Ele morreu mostrando o amor para nossas vidas. E ele cumpriu toda a lei. E ele levou sobre si todas as nossas dores, todos os nossos pecados, para que nós fôssemos reajustados novamente e tivéssemos a possibilidade de ser um corpo e uma unidade em amor. Então esse corpo ele tem que estar seguindo para uma mesma direção, a Nova Jerusalém. Esse corpo tem que ter um mesmo objetivo. Perceba que a gente tem visto que há uma grande deficiência que nós precisamos reconhecer. Porque essa deficiência ela não parte da cabeça. Eu vou aqui fazer uma alusão do que é um homem que era bom e que passou a ser um homem deficiente. O irmão Flávio estava falando. Um homem que andava normal. De repente o homem tem um problema, tem um acidente vascular cerebral, um AVC, e aí alguns dos seus membros começam a ficar debilitados. E nós sabemos que geralmente um lado do corpo fica morto. E a pessoa vai andar mais ou menos assim. Então isso vem a ser uma deficiência, espiritualmente falando, que nós vemos, que nós temos a capacidade de consertar. E se nós não tivermos essa capacidade, nós servimos um Deus que para Ele nada é impossível. Que quando chegar à nossa mente essa mentalidade que a gente precisa mudar, vencer essa deficiência espiritual e pedir a Deus que nos perdoe, porque nós, como corpo de Cristo, no que se diz respeito a nossas atitudes e independência de uns para com os outros, estou falando de grupos distintos dentro das igrejas. Agora eu falo de uma forma geral, não de uma necessidade da igreja. Que dentro de muitas igrejas nós temos visto essa deficiência em que as pessoas formam grupos daqueles que têm mais condição, daqueles que têm menos, daqueles que são mais espirituais, daqueles que são desprezados. E aí essa unidade, escute, cada vez mais vai ficando mais distante a visão da unidade para a igreja. E isso acontece que quando há uma distância, aí onde fica a brecha. O inimigo adentra e muitas vezes ele faz o que quer. E as pessoas não conseguem perceber, porque o inimigo ele age de forma sutil. O inimigo não precisa mais estar se revelando, se manifestando dentro das igrejas, não. Porque ele encontra de uma forma tão fácil brechas para agir e tirar o foco de muitos que estão nesse mesmo caminho, nessa mesma união, nessa mesma unidade, fazendo que esse corpo ele perda o seu potencial que ele tem. Porque nós somos um corpo de muito potencial. A gente ainda está podendo andar, correr, falar, gritar, pular. Por enquanto, ainda não há nenhuma deficiência que consiga ainda segurar o nosso corpo.
Então o corpo de Cristo, irmão, ele não é um amontoado, não é vários membros, que cada um deva buscar o seu próprio interesse. O corpo de Cristo, mas sim, ele é um conjunto de membros que deve ser ordenado, cada um executando a sua respectiva atividade ou função em favor de todos. Olha aí. Isso aqui é um corpo. Isso aqui é um corpo que age cada um nas suas respectivas funções em favor dos outros, de todos. Eu separei aqui, irmãos, algumas atitudes nesse contexto que nós estamos aqui, que nós precisamos preservar. Algumas atitudes que nós precisamos trazer novamente à tona, nós devemos realizar novamente essas atitudes. Primeira, que todos falem. Estou falando isso dentro do contexto. Se você for ler o texto, você vai ver que o apóstolo Paulo ele falou sobre isso. Que todos falem uma mesma coisa. Isso aqui ele está falando de uma mesma linguagem. Vamos todos para ali. Lá nós faremos uma grande obra. Aí todos vão e é realizada uma grande obra. E o nome do Senhor ele é glorificado. Que não haja entre vós divisões. Foi ele que disse isso. Porque aonde há divisão, irmão, Deus não opera. Aonde há divisões, Deus não opera. Mas pastor, o trabalho é das irmãs, o trabalho é do jovem. Não, o trabalho é das crianças. Isso, irmão, isso em relação a departamentos. Mas se o jovem estiver realizando o culto é para toda a igreja. Porque o culto não é do jovem, o culto é para Deus. Então toda a igreja tem que participar, amém? Antes sejam inteiramente unidos. Paulo está falando para que tudo que eles vierem fazer, irmão, eles façam junto, unidos. Tudo. Ele diz o quê? Que comamos, que bebamos, tudo seja para a glória de Deus. Estejam na mesma disposição mental. Estejam na mesma disposição mental, ou seja, estejam unidos para pensar e para realizar uma mesma coisa. Estejam no mesmo parecer. Sejam conciliados. Sejam pessoas que conseguem resolver, que tenham o mesmo parecer concernente o andamento da obra do Senhor. Porque se nós não mantermos essa unidade, nós somos alcançados pelo perigo das divisões. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 1, no verso 10, está escrito assim: rogo-vos, irmãos, pelo nome de Jesus, que falais toda uma mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental,
e no mesmo parecer. Agora Paulo, ele adverte aos coríntios acerca dos cuidados, do perigo da divisão. Eu estava vendo aqui algumas causas das divisões nas igrejas. Estava vendo algumas causas. O que faz ter tantas divisões nas igrejas? Nas igrejas. E aí eu separei algumas questões aqui. E a primeira está relacionada à falta de visão espiritual. Só quem pode ter visão espiritual, irmão, é os crentes. O mundo lá fora ele não vê o reino espiritual, a gente vê. Só que quando nós estamos cegos espiritualmente falando, a gente não consegue ter essa visão. A gente não vê o que pode acontecer. Olha o que eu estou dizendo. O perigo é o que pode acontecer. O perigo é as consequências daquilo que nós tomamos em nossas decisões agora. Então há um perigo depois. Só que às vezes nós estamos cegos espiritualmente e não conseguimos ver um palmo dos nossos olhos. E aí o que é que acontece? A cegueira espiritual interfere a nossa perceptividade. E aí a sutileza de Satanás entra. Ele lança ali a sua seta e alguém vai ser atingido. E é ali na questão daquela pessoa que vai ser atingida que vai culminar a vontade do nosso adversário junto ao corpo. Ele vai começar a dividir. Ele vai chegar num, ele vai chegar no, ele vai chegar no, e de repente ele causa aquela divisão. Porque faltou a visão espiritual. Que quando nós cegos espiritualmente, nós não nos permitimos que venhamos enxergar essas astúcias do nosso adversário querendo atrapalhar o andamento do corpo. Porque quando ele vem, irmão, de forma sorrateira, ele vem para querer atrapalhar o andamento do corpo. A culpa, irmão, é das pessoas? Não. Mas há uma necessidade de vigiar e não deixar ser levado pelas astúcias. Astúcia, irmão, é algo quase indefensivo. Quase você não consegue defender a astúcia. Astúcia é alguém vir escondido e pegar você de surpresa, sem você ouvir nem embaixo dos pés. Astúcia. O inimigo, ele vem assim, né, meu pai? Ele vem assim, e se nós não vigiarmos, nós vamos ser pegos de surpresa. O ladrão, quando vem, ele não avisa. Ele vem, rouba, e às vezes ninguém nem percebe. Então, a sutileza, as astúcias do diabo, aquilo que o diabo, ele investe contra a igreja, é para que as pessoas elas venham perder a visão espiritual. O que é que acontece? Que perigo é esse? Começa uma degladiação. O corpo começa a se martirizar sozinho. Ele pega uma faca, o corpo começa a se retalhar. Ele fica ferido, impossibilitado de funcionamento. Uma segunda coisa que eu vi aqui é a ambição, o desejo pessoal da pessoa. O descontrole, a falta de controle, autocontrole, tanto emocional como qualquer um outro. E até mesmo pecaminoso, viu, irmão? O que tem de crente descontrolado, pecando, adoidado, tem um bocado. Então as pessoas que se importam mais com seus interesses
e não dos interesses do reino de Deus. As obras concernentes aos reinos de Deus jamais elas poderão avançar, mas elas tornam-se algo secundário, algo que a gente deixa para o segundo plano, porque a gente está pensando só em satisfazer o nosso desejo. Aí a gente deixa uma doutrina dessa para outro dia. E quando chega o dia da doutrina, a gente deixa de novo para outro dia. E aí a gente acaba sem aprender a palavra de Deus. Então são interesses próprios, autos promocionais, para que a pessoa venha, através desse interesse, adquirir recursos para si. E se esquece do corpo. Quando nós nos alimentamos, irmãos, quando a boca recebe o alimento, isso aqui é muito profundo. Ela vai para o estômago. Mas do estômago ela serve para todo o corpo. Ninguém fica sem nada. Nem as unhas, nem os cabelos. Todo o corpo, ele se nutre do alimento que a boca obteve. Então a igreja ela tem que pensar dessa forma. Se tem alguém que não está bem, ajude. Veja o que está precisando. Veja o que está faltando. E ajude, irmão. Não quero entrar em muito detalhe. A terceira coisa que nós vemos aqui são 4 coisas. É o prestígio para si, pessoas que são fascinadas e querem os holofotes, e elas querem admiração pelo respeito de outros, e buscam os primeiros lugares porque amam e ficam conhecidos sendo honrados. São pessoas que vendem até a sua própria imagem, tentando exibir diante das pessoas obras feitas em secreto. Isso não glorifica a Deus. Porque prestígio, irmão, do homem pode ser por um momento. O melhor prestígio que nós venhamos obter é de Deus. E esse prestígio não é aqui não. Esse prestígio é lá na glória. Uma quarta coisa, e essa aqui é exclusiva, algo próprio da deficiência da igreja, é algo chamado egocentrismo. Quando eu só penso em mim mesmo. Na minha casa tem, na do fulano, na Albertano, eu não estou nem aí. Eu estou me cobrindo, eu tenho um cobertor. Quem estiver no frio, que fique no frio. Então, quando nós, sendo um corpo, a palavra do Senhor diz que nós se aquentamos, se aquecemos, suprimos a necessidade uns dos outros. Eu quero voltar um pouco, irmão, a uma ação social que tinha na igreja primitiva, que ele chamava de coleta para os cristãos. Paulo ele considerava como uma fraternidade a forma dos irmãos se amar uns aos outros. E eles chegavam a vender as suas propriedades para ajudar os outros irmãos. E hoje, hein, irmão? Mas nós estamos falando de um corpo. De um corpo que precisa de cada membro. Significa ter o foco em si mesmo, os olhos dos homens e mulheres à nossa volta devem estar voltados para nós. Mas para Deus, vou dizer algumas coisas: divisões, contendas, rixas, intrigas, fofocas, mostram que muitos ainda não alcançaram a graça e abusam
dela, buscando cada vez mais para si o poder. Isso chama-se egocentrismo. 3 resultados da divisão e de sua consequência. Aqui é quando a questão é mais aprofundada em meio à igreja. Porque quando acontece isso, é um estágio mais avançado do fracasso do corpo, que não está andando ou se movimentando conforme correto, né? Então, 3 resultados, aprenda isso, da divisão e sua consequência. A primeira, quando há divisão, irmão, a primeira coisa que acontece é a frieza espiritual. Quantas igrejas existem que são frias espiritualmente? Geralmente essas igrejas são frias pelo resultado de suas divisões. Porque não há mais, irmão, não há mais a questão do poder da palavra, da genuidade da palavra. Não há mais a questão da primícia da palavra dentro dessas igrejas. Então o esfriamento ele é consequência disso. Porque esse crescimento aqui, esse ajustamento, esse ligamento, esse auxílio dessas juntas, essa operação de cada parte, esse aumento desse corpo, essa edificação em amor, ela só acontece quando há unidade, quando há perseverança, quando há busca. Os irmãos têm percebido que aquela paredezinha que mede a temperatura, qual é o nome? O termômetro espiritual dessa igreja tem aumentado. Os irmãos têm percebido isso? Porque as pessoas começaram a entender que nós temos que se unir para buscar o Espírito Santo, porque é Ele que vai conduzir a igreja. É Ele que vai fazer a gente vencer essas deficiências que a igreja vive hoje. Então, estão se ajuntando, estão buscando. Em algum momento, nós vamos ver um vento veemente, impetuoso, e ele vai encher essa casa. Então a frieza espiritual é decorrente dessa falta de desejo, de busca, onde nós já não temos mais o desejo de orar. Chega, a gente sente a cobrança de Deus para a gente orar mais. E aonde nós está, o Senhor falar conosco, e nós sermos praticamente obrigados a orar naquele lugar, de alguma forma. Porque Deus está querendo reajustar a igreja. Deus está querendo ligar a igreja num só pensamento. Nós chegaremos aonde nós quisermos, se a gente viver a unidade da fé no amor de Jesus Cristo. Segunda coisa, o resultado e a consequência disso é um ambiente de discórdia. Meu Deus, viver num ambiente de discórdia. Salomão disse que é melhor morar numa casa cheia de goteira, pingando água toda hora, você botando os balde, panela, copo para juntar, do que viver dentro de uma casa cheia de divisão, cheia de confusão, cheia de discórdia. E é isso aí que a gente tem que trabalhar. É isso que a gente tem que consertar, irmão. A
Aí o que é que acontece? O que a gente falou, formação de grupos isolados dentro da igreja. Fermentação entre os relacionamentos. Quem sabe o que é que significa isso? Fermentação entre os relacionamentos. Um grupo que se levanta de uma certa forma rebeliado e começa a fermentar outras pessoas. De repente, uma igreja nessa condição, que não é a nossa, graças a Deus por isso, está cheia de discórdia. Alguém pode dar um glória a Deus? Conversas contagiosas sobre os outros, contendas e comentários peçonhentos, comandos sem a direção da cabeça. Porque a cabeça ela não quer essa doença para o povo. Terceiro, para a gente concluir. Quando acontece tudo isso, o pior de todas essas coisas é que a gente perde a nossa missão. A gente perde o alvo, o foco. E aí a gente fica rodeando o deserto até que Deus tenha misericórdia e venha guiar nossas vidas. As pessoas focalizam os problemas e perdem o foco da salvação. Não só sua, mas daqueles que estão lá fora. Concentram-se em problemas existenciais, problemas de dentro da igreja, que tem que resolver, e perdem as almas pelas quais Cristo morreu e ressuscitou. Olha que consequência, né? Aqui a gente entende que a igreja, quando ela chega nesse estágio, ela perdeu a sua identidade. Porque a igreja ela veio à terra através de Cristo, através dos apóstolos, para duas coisas, quem sabe? Glorificar a Deus e salvar vidas. Glorificar a Deus e salvar vidas. Então, irmãos, a questão da unidade do corpo para com a igreja é algo de suma importância. Se eu não me encontro enquadrado nessa questão, eu tenho que começar a fazer parte de todos os trabalhos que a igreja impõe. A liderança da igreja, ela impõe o trabalho para que você siga e você participe. Porque através desse trabalho, cada parte, as partes em suas respectivas funções, elas vão fazer com que isso se realize. Então isso há um interesse que você participe. Amém? Então essa é uma direção para a igreja nessa noite. E se você quer ser participante desse corpo, se você quer fazer parte, se você quer um dia chegar diante de Deus e Deus pedir para você abrir as suas mãos no tribunal do Senhor, Ele vai olhar se verdadeiramente você foi corpo. Ele vai olhar se verdadeiramente você foi unidade. E se verdadeiramente você foi fé. Amém? Deus em Cristo abençoe os irmãos em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, irmão?